Então aqui eu vou fazer alguns relatos sobre o professor Shinoda, que foi para nosso caso, foi o professor de PDS e o professor de PAS. PDS é processamento analógico de sinais e PDS processamento digital de sinais. Era um professor super solista, mas ele utilizava a máquina do sono para dar aula, que era o retroprojetor. O modo como ele dava aula e a altura que ele falava, o procedimento que ele utilizava, você entendia bulhufas. Às vezes ele mostrava uma transparência que tinha milhões de fórmulas, várias fórmulas, ondas. Aí ele parava assim, ó, parava na frente da projeção, não falava nada, grunhia alguma coisa. Aí ele falava, pronto. O cara não explicava nada, ele tocava pra frente. Tínhamos também as transparências lá impressas, mas na boa, não adiantava muita coisa não. Quando nós íamos à sala dele, o cara era, nesse ponto, ele era excepcional, ele era muito solista, muito gente boa. Você batia na porta dele, entrava no departamento assim, dois professores, nem lembro que era o professor que ficava com ele, mas você entrava lá, o Shinoda parava, ele estava falando qualquer coisa que ele estivesse fazendo, ele parava e te atendia. Ele não pode entrar, e até deixava bem claro que assim, que você poderia vir quando você quisesse, ele sempre estaria disponível para tirar as dúvidas. Meu, mas quando você falava com o cara, e assim, você via pelo olhar dele, quando ele estava perguntava alguma coisa, né, pra ele, você vê que pelo olhar dele, que ele queria explicar, mas ele falava enrolado, falava baixo, aumentava, diminuía, ele, é que não sei o que, não é, não é, ele sempre ficava assim, ó, não é, ele sempre blá blá blá, não é, blá blá blá, não é, aí eu ficava pensando, não é o quê? Eu não entendi nada que você falou, cara, mas aí assim, você via que ele tinha um puta espírito, queria ir atrás, queria explicar, ele puta solista, sempre explicando e tal, mas meu, não adiantava, porque você não entendia bulhufas do que o cara falava, era um negócio muito, era um termo muito enrolado. Os olhos dele diziam que ele queria ensinar, mas parecia que ele tinha um demônio dentro do corpo dele que não permitia que ele ensinasse. Ele tinha uma formação de graduação da Unicamp, tinha tanto o mestrado quanto o doutorado também da Unicamp, e ele tinha feito um pós-doutorado ou doutorado, sei lá, no Japão. E nós fomos uma vez num congresso na Unicamp, nós estávamos assistindo e aí no decorrer do processo nós tínhamos visto o currículo do Shinoda, só por curiosidade lá na faculdade, e nós vimos o orientador dele na Unicamp. Quando ele estava na palestra, esse orientador dele estava fazendo um discurso lá, estava comentando umas coisas sobre sinais, falando, nossa, é o cara que orientou o Shinoda, vamos lá conversar com ele no final, né? Tá certo que a gente ia no final lá, não para falar sobre a palestra do professor, mas conversar sobre o Shinoda. Aí ele falou, professor, pô, tudo bem, nós somos da Unesp e tal, nós temos aula aí, explicamos a situação, e falou que nós tínhamos aula com o Shinoda, e perguntamos para ele, professor, e aí, como que era o Shinoda, tal, na orientação? Aí ele falou, cara, o Shinoda, ele era o melhor aluno que eu tive praticamente, ele era muito inteligente, ele foi muito bom, mas sinceramente eu tinha gravíssimas dificuldades de entender esses altos e baixos da voz dele, eu não entendia muito o que ele falava. O Shinoda, pra você ver, até o orientador do cara não conseguia entender o que ele falava. Mas o Shinoda era um cara excepcionalmente gente boa, solista, ele até criou um curso optativo, fazendo uma pergunta em sala, assim, oferecendo uma pergunta na internet para ver quem precisava. Os alunos se manifestaram para fazer um curso optativo. Nesse curso, eu acho que eu e o Elber fizemos esse curso. Puta, ajudou bastante, porque a optativa ajudou nessa... Ele era um cara super solista, mas meu, você não entendia muito pouco o que ele falava e muito menos do que ele escrevia. Falou, gente, forte abraço para vocês, tudo de bom. Falhou!